Essa é a técnica do spin, é a técnica que eu mais gosto. Por quê? Aqui a gente aprende a fazer perguntas. Um bom vendedor, ele sabe fazer perguntas. Um bom vendedor não precisa falar muito, ele precisa fazer as perguntas certas. E existem estágios para a conscientização do seu cliente através da pergunta, ok? Primeira pergunta, as perguntas que começam com S, são perguntas de... Damares Gomes aqui para dizer que as inscrições do Método Proagro estão oficialmente abertas. A partir de agora você vai poder descobrir como faturar R$10 mil ou mais todos os meses, sendo você formado ou não, tendo experiência na área ou não. E também como foi toda a minha trajetória até aqui, como eu alcancei a minha independência financeira. E além disso, o passo a passo de cada um dos nossos alunos da comunidade MPA. Situação, muito bem. Eu gosto desse time que é dedicado, gente, inteligente. Situação, o que é uma pergunta de situação? O Bueno falou uma aqui hoje já. Ele falou assim, o que você está adubando? Como está a sua lavoura? O que você está adubando? Quanto você está usando e tal, né? Vai fazendo esse tipo de questionamento, ok? Então, técnicas spin, primeira pergunta de situação. Pessoal, essa é uma pergunta que impacta o cliente para ele comprar de você, sim ou não? Não. Quantas vezes vocês acham que o cliente ele escuta isso de vendedores no dia? Um monte, certo? Eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Vendedor que não se capacita, vendedor ruim, só fica em perguntas de situação. Quer ser um vendedor bom? Tem que aprofundar. Mas bom com força, tem que aprofundar. Não fique em perguntas de situação. As perguntas de situação não te levam a lugar nenhum. As perguntas de situação, muitas vezes, nós temos que saber antes do processo. Eu vou ter que ir para essa visita, o Valério conhece o vizinho que eu vou. Ô Valério, você está sabendo que ele jogou lá? O que ele está adubando? E tal, chegou lá, já vou confirmar isso. Mas eu preciso ir para outros estágios em negociação. Principalmente para ele enxergar o que eu quero levar para ele com outros olhos, ok? Então vamos aprofundar. O que são as perguntas com P? Nomar. Hã? Quase. É o que o Edson ama, gente. Vixe. Ah. Te entregou, Edinho? Não, não é essa não. Eu gostei dessa resposta. E Edinho, o que você ama? Normalmente chega na sexta-feira. Ó, Edinho, eu acho que você está passando uma mensagem de milionário para as pessoas. Edinho, sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, meio-dia. Eu tô até com vergonha agora, Edinho, do que eu vou escrever aqui. Olha aqui, gente, o que o Edinho ama. Não é, Edinho? É o dia. Sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? É de chegar um problema, não é? Essa aqui me marcou muito. Uma vez eu liguei pro Edson e falei, Edson, sexta-feira, eu preciso te falar uma coisa. Ele assim, pode mandar, sexta-feira é dia de problema, vamos resolver? Pessoal, perguntas problema. Quais são as perguntas que vão influenciar, incentivar um problema? Cliente, o que você está usando? Ah, eu estou usando 300 quilos do quê? Fala que o cliente usa aí. MAP. Ok? Isso aqui mudou alguma coisa? Não. O que vai induzir um problema nessa mesma pergunta? Precisa dar uma sequência. Como eu faço isso? Uma pergunta problema.
está usando 300 quilos de MAP. Há quanto tempo? A sua dose, ela vem aumentando ou ela vem diminuindo? Quer ver aumentar o problema dele? Você aumentou quantas vezes nos últimos 10 anos a sua dose de MAP? Você conhece algum cliente que não aumentou a dose de MAP nos últimos 10 anos? Muito difícil. Sempre vai aumentando. E por que vai aumentando? Cliente, ele está perdendo? Aí ele tem um problema, gente, sim ou não? Começou a ficar um pouco mais interessante a conversa para ele? Eu falei de produto aqui? Falei de preço? Falei de pão de fósforo? Mas eu estou trazendo para ele uma realidade. Então eu vou dar um impacto nisso aqui. Quer ver piorar? Ou melhorar? Perguntas de I. Não. Quase. Hã? Quase. Implicação. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro. Na mesma linha, pessoal, 300 quilos de MAP, há quanto tempo? Você vem reduzindo dose? Implicação. E se você continuar reduzindo essa dose, você vai chegar onde? Você vai conseguir pagar 1 tonelada de MAP por hectare? Como é que vai ficar o seu solo se você colocar 1 tonelada de MAP? Para onde que vai o pH? E mais uma coisa, cliente, implicação. Se você aumentar a quantidade de fertilizante que você está usando e produzir menos, o que isso significa? São todas perguntas. O que significa para ele aumentar a dose e diminuir a produtividade? Aumento. Aí chegou no que o Valério gosta. Money, né, Valério? Controlar a grana. Diminuir a produtividade. Vai impactar, vai implicar diretamente no bolso do seu cliente. E você quer ver ele te ouvir agora? É chegar nesse estágio. Ok? Então vamos fazer uma conta aqui, cliente. O negativo, que você está indo para o ralo, você faz a continha ali na hora para ele. Vai dar 20 mil reais. Beleza? Beleza. 20 mil reais no ano. Um exemplo, tá, gente? Vamos melhorar um pouquinho mais a pergunta? Quarta pergunta, a pergunta de Não. Necessidade. Pergunta de necessidade para o seu cliente. Olha, cliente, a implicação te resulta em 20 mil por ano. Mas e se você mantiver assim por 10 anos? Quanto que vai dar a conta aqui? Agora, cliente, isso aqui eu tô falando de 1 hectare. Quantos hectares o senhor tem aqui? Ah, eu tenho 80. Quanto é que dá, Valério? 800 mil? 16? 1.600.000. Eu pergunto pro Valério, gente, que ele é bom na matemática, ele é do financeiro, né? 1.600.000, cliente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16? Em 10 anos você... 16 anos, pessoal. R$16 milhões. Que investimento que você coloca o seu dinheiro e aplica e em 10 anos dá 16 milhões para você? Isso aqui se chama economia. Prendi a atenção dele ou não?
não é? Então, o que nós vamos fazer? Duplas, vamos na prática? Cada duplinha vai usar duas técnicas, spin e círculo de ouro, e nós vamos ver o resultado disso tudo. Topam? Na lata. Quem vai ser dupla de quem?